Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre os livros novos, os lançamentos literários que chegaram aqui em casa. Tem muita coisa legal pra apresentar pra vocês e eu tô aqui me adaptando já ao cenário novo, ao escritório novo, ainda tô ajustando como que vai ficar a luz, como que vai ficar enquadramento. Uma hora eu me encontro, mas já estou oficialmente gravando no escritório novo da casa nova. Já saiu o vlog de mudança aqui no canal, então se você ainda não assistiu, vai lá assistir pra você entender um pouquinho do porquê que eu me mudei, caso você ainda não tenha visto. Antes de a gente começar o vídeo, eu quero te lembrar para você deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante para a divulgação aqui do canal. Se inscreve se ainda não estiver inscrito, que a gente tá quase chegando em 50 mil inscritos, acho que esse mês vem aí. Então já se inscreve, ativa o sininho, compartilha o link do canal pros seus amigos que também gostam de literatura. E vamos então agora para o vídeo de hoje, porque tem muito livro novo, muita novidade para comentar com vocês e pro vídeo não ficar muito longo, vamos começar logo. Se tem uma editora que tá publicando muita coisa legal, é a Dark Side Books, e eu recebi alguns dos lançamentos deles aí nos últimos meses. Tem 4 aqui pra eu mostrar pra vocês, eu vou mostrar um pouquinho de cada um, são todas aquelas edições maravilhosas de capa dura. Aqui é o Como Eu Matei Minha Querida Família, que é essa capa super lindona e também com um título, né, muito chamativo. Aí tem o Palavras que Eu Aprendi com a Chuva, esse aqui eu já li, teve vlog aqui no canal de leitura, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês saberem melhor sobre o que foi que eu achei. E também chegaram o Lar do Ocimar e o Se Esse Rosto Fosse Meu, os dois livros eu também já li nesse mesmo vlog. Foi um desafio que eu fiz comigo mesma de ler somente livros lançamentos. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá conferir melhor, saber sobre o que foi que eu achei sobre cada um desses livros. E, gente, como sempre, edições lindíssimas, capa dura, maravilhosas. E já que eu tô falando de lançamento de livro capa dura aqui com vocês, eu quero aproveitar esse momento pra te dar uma notícia muito legal. Agora, nesse mês de julho, tá rolando lá no site da Estante Virtual uma seleção de vários títulos em edição capa dura de luxo pra você aproveitar e colocar aí na sua coleção. Se você ainda não conhece a Estante Virtual, deixa eu te apresentar, porque é um site que eu já usei muito pra encontrar livros raros, livros que eu tinha muita dificuldade de encontrar quando eu tava na faculdade. A Estante Virtual é um marketplace de livros novos e seminovos que reúne num lugar só, num site só, pequenos livreiros de diversos lugares do Brasil inteiro. Então você tem acesso a diferentes títulos, livros raros, livros novos, e tá tudo condensadinho ali no site da Estante Virtual. A Estante Virtual acaba então promovendo o acesso a livros novos e seminovos, livros novos e livros raros, e também acaba fazendo esse trabalho muito legal de entregar para as pessoas o trabalho de pequenos livreiros, pequenos empresários de diferentes cantos do Brasil, de uma forma muito democrática e super acessível através do site. Eu vou deixar o link aqui na descrição e já vou deixar o link também da página oficial em que vai estar acontecendo nessa seleção de livros de capa dura, edições de colecionador, coisa mais linda. Inclusive tem uma edição que eu tô babando e que já tá disponível lá no site do Estante Virtual, que é a edição capa dura que foi lançada recentemente de A Casa dos Espíritos, nessa capa lindíssima, maravilhosa. E também tem outros títulos que eu já li e que eu recomendo pra vocês de olhos fechados, que estão disponíveis lá pra você fazer a compra, como por exemplo A Cor Púrpura, de Alice Walker, que é um livro que eu já falei muito aqui no canal e que eu recomendo demais. Também tem outros livros, inclusive da Dark Side Books, disponíveis por lá pra você fazer a compra, como também livros já mais antiguinhos e que eu já comentei aqui também, que outras pessoas também já comentaram muito, como por exemplo Flores para Algernon. Então assim, gente, a seleção tá realmente muito incrível. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você acompanhar, fazer a sua compra e também de quebra e acabar também consumindo e apoiando pequenos livreiros do Brasil. Então o link vai estar aqui na descrição, aproveitem. Então, continuando com as edições capa dura aqui da Dark Side, como eu comentei, já tem vlog aqui no canal em que eu li 3 desses livros, que são esses 3 primeiros, e esse do título mais chamativo eu ainda não fiz a leitura, mas eu já tô doida pra ler. Pelo que eu vi da galera comentar aí pela internet sobre esse livro, é que a gente vai ter um texto muito envolvente, uma história com humor ácido, em que a gente vai ter vários momentos de quebra de tensão da história a partir desse humor. E eu vi o pessoal adorando o livro e falando muito bem da história, falando que é uma história muito envolvente, apesar de a gente ter um título muito chamativo e que pode a princípio até gerar certa estranheza, né, que é essa personagem que tem esse plano de matar a sua família, que é uma família um tanto quanto problemática, pelo que eu entendi. Então eu já tô super curiosa por essa leitura, eu acho que vai ser um livro que eu vou tentar colocar aí nas minhas metas de leituras para o inverno. Então quando eu fizer a leitura eu comento com vocês também sobre o que foi que eu achei. E claro, já comentei aí sobre os outros 3 livros, inclusive dentre esses 3 aqui tem leitura 5 estrelas, tá? Então vai lá conferir o vlog pra você saber com detalhes o que foi que eu achei, e tá um vlog sem spoiler, tá? Então você pode ir sossegado. Eu ganhei de presente
presente de uma seguidora, que é a Elida. Ela me presenteou já com Violeta, que foi o meu livro favorito desse ano até o momento, e ela me presenteou com Amêndoas, que é um livro que eu também tô achando que eu vou favoritar esse ano. Então a Elida, assim, tá se tornando a minha patrocinadora de leituras favoritas, talvez. Esse livro aqui, eu tenho visto várias pessoas comentando, e todo mundo que lê adora, favorita, acha maravilhoso. E esse livro também ficou bem conhecido, né, bem famosinho, vamos dizer assim, porque um dos integrantes do BTS recomendou essa história, em que a gente vai ter, né, aqui a história de um personagem que tem uma síndrome muito única, muito rara, extremamente rara, e é uma condição neurológica chamada alexitimia, ou a incapacidade de identificar e expressar sentimentos como medo, tristeza, desejo ou raiva. Então a gente vai acompanhar aqui, né, pelo que eu entendi, a trajetória desse personagem. O livro parece ser bem curtinho, parece ser uma história bem rapidinha de ler. Eu quero colocar já nas minhas leituras agora de junho, e caso, né, dê certo, eu volto aqui pra comentar com vocês sobre o que eu achei, né, desse livro aqui, mas eu já tô com altas expectativas, eu acho que eu realmente vou gostar bastante da leitura. Aí chegou pra mim da Globo Livros um livro que eu já furei a fila, coloquei ele na frente de todo mundo porque eu fiquei muito curiosa com a fofoca da história, que é Uma Ideia de Você, da Bonnie Lee. Esse livro foi publicado já há alguns anos, tá? Ele não é recente, não é um lançamento de agora, assim, lá fora ele já saiu há alguns anos. E conforme eu vou lendo, eu vou percebendo que as referências que são citadas aqui no livro realmente dão a entender que acontecem alguns anos atrás. E aqui a gente tem uma história que me deixou muito intrigada e muito curiosa pra saber logo que eu soube da sinopse, que é essa protagonista, né, a Solene. Ela tem 39 anos e ela tem uma filha de 12, e no começo do livro ela tá levando a filha e as amiguinhas da filha pra conhecer uma banda. Na verdade, assim, elas são muito fãs dessa banda, essa boy band, que é uma boy band britânica de 5 meninos, então qualquer semelhança com One Direction não é mera coincidência. Enfim, a Solene tá levando as meninas pro show dessa banda, e de quebra elas têm ingresso ali também pro meet and greet, que é aquele momento em que as pessoas conseguem conhecer, sabe, o ídolo, tirar foto e tal, e ir embora. É uma coisa bem rapidinha, mas que acaba que algumas pessoas conseguem, né, esse acesso, e as meninas tinham esse ingresso que o pai da garota tinha conseguido pra ela. Então a Solene tá levando as meninas ali, né, pra conhecer a banda e depois assistir ao show, e é no meet and greet que ela vai conhecer também a banda, que ela nunca tinha ouvido falar, que ela não tinha muito contato, mesmo que a filha seja fã, ela não tinha muito conhecimento de quem era a banda, mas vai rolar ali no meet and greet uma conexão muito forte entre ela e um dos integrantes da banda. Vai ser uma atração mútua, sabe? Uma coisa assim que vai, vai ser um momento ali de troca. Depois desse encontro, ele consegue, inclusive, que todas elas reencontrem a banda depois do show, pra que eles tenham ali um momento, né, de pós-show com outras fãs, enfim, é um momento mais íntimo com a banda. E é nesse momento, inclusive, que eles vão ter mais uma troca, e depois que passa esse dia, né, que eles têm essa, enfim, essa química muito forte ali, que eles se conectam e tal, depois que passa isso, ele arruma um jeito de reencontrar a Solene, e eles passam, né, a, enfim, perceber que eles realmente, né, têm uma química, que tem uma coisa ali acontecendo entre eles, só que a gente tem aqui, no caso, uma história com uma diferença de idade de 20 anos entre os personagens, né? Enquanto o personagem principal, que é o Reis, tem 20 anos, a Solene tá quase fazendo 40. Então tem uma diferença de idade muito grande, né, entre os personagens desse romance, e ao longo da leitura a gente vai acompanhando não somente o romance, mas também outras situações, outros dramas, outras complexidades que envolvem não só um relacionamento com diferença de idade, mas também toda a questão da fama, toda a questão da culpa, todas as incertezas e inseguranças que a personagem vai tendo ao longo da história. E assim, eu fiquei muito intrigada pela história, então eu já coloquei ele na frente de várias outras leituras. Tô chegando na metade agora e depois eu comento com vocês melhor o que foi que eu achei dessa leitura aqui. Da HarperCollins chegou O Peso dos Nossos Nomes. Eu acho que vai estourar um pouquinho aqui a capa, mas é um livro novo da Emily Giffin. Ano passado eu tive meu primeiro contato com a escrita da autora e eu gostei bastante. Tem vlog aqui no canal da leitura. Foi um livro muito surpreendente e foi um dos melhores que eu li no ano passado, e eu fiquei muito curiosa com esse lançamento. E a sinopse é a seguinte, ó: Joe e Kate fazem parte de mundos completamente opostos. Ele é praticamente da realeza americana, herdeiro de um legado político que fundou bases da sua família e do país. Ela, por outro lado, é uma modelo famosa que não nasceu em berço de ouro, mas em um lar abusivo e disfuncional. No entanto, existe algo que ambos compartilham: a busca incessante por pertencimento. Assim, quando Joe e Kate se veem pela primeira vez, criam uma espécie de conexão instantânea, como se estivessem destinados um ao outro. E apesar de os Kingsley esperarem que ele se case com alguém da elite para manter o status da família, Joe acredita ter encontrado exatamente o que procurava em Kate. Mas seria o amor deles o suficiente para fazer com que sobrevivam à pressão dos holofotes e à chamada maldição dos Kingsley? Então aqui a gente tem uma espécie de romance proibido da contemporaneidade. Eu geralmente gosto bastante, né, desses romances que vão misturar
pessoas de universos diferentes. Eu gosto muito dessa ideia de ver o choque, sabe, de mundos diferentes, então eu fiquei bem curiosa por essa leitura e espero concluir também aí muito em breve pra comentar com vocês o que foi que eu achei. Gente, se vocês tiverem ouvido uns batuques de fundo, aqui em algum lugar, algum vizinho meu tá fazendo obra, possivelmente. Eu deixei pra gravar esse vídeo na hora do almoço, agora são 5:01, mas ainda tem gente dando martelada em algum lugar, então me desculpa se vocês estiverem ouvindo, peço perdão. Da Record chegou o livro A Ilha, do Adrian McKinty. Esse é o mesmo autor do livro A Corrente, que foi publicado alguns anos atrás pela editora. Eu tenho esse livro aqui na estante, mas eu não li ainda, gente, que vergonha. Mas eu tenho vontade, eu tenho curiosidade, a premissa me chama atenção. E agora tem já aqui o segundo livro do autor, cuja capa, inclusive, conversa com a publicação anterior. E a sinopse é a seguinte, ó. Depois de se mudar de uma cidade pequena para Seattle, a jovem Heather se casou com Tom Baxter, um médico recém-viúvo com um filho e uma filha adolescentes. A relação entre Heather e os jovens não é boa, por isso, acompanhar Tom a um congresso na Austrália em uma espécie de férias em família parece a oportunidade perfeita para se aproximarem. No entanto, assim que chegam ao destino, tudo que os adolescentes exaustos e com jet lag querem é distância da madrasta. Então a família descobre a ilha holandesa, um lugar fora da rota turística que parece uma verdadeira aventura, longe dos celulares e do Instagram. Por isso, Tom, Heather e os jovens logo arrumam um jeito de entrar na balsa que faz a travessia do continente até lá. Mas assim que colocam os pés na ilha, onde todos os moradores pertencem a uma mesma família, que são o clã O'Neill, que eles chamam, parece que há algo de errado, e um terrível acidente faz a situação dos Baxter passar de um leve desconforto para um pesadelo indescritível. Heather e os adolescentes acabam se separando de Tom, sendo forçados a escapar sozinhos de perseguidores implacáveis. Agora, cabe a Heather garantir a própria segurança e a dos enteados, mesmo que eles não confiem nela, porque nessa ilha inóspita, a família O'Neill não é o único perigo à espreita. Gente, já fiquei muito curiosa por esse livro, assim como eu fiquei curiosa pelo livro anterior. Então eu pensei até talvez em fazer mais pra frente aí um vlog lendo os dois, comentando sobre os dois com vocês. Então comentem aqui se vocês têm interesse, mas eu fiquei bem curiosa por mais esse livro de suspense. Eu acho que agora inverno assim tá bem propício pra livros mais tensos. Então espero que venha aí em algum momento. Da Verus chegou A Escolha Perfeita, da Tia Williams. Essa é a mesma autora do livro Seven Days in June, que é um livro que ficou bem famoso lá fora, inclusive fez parte do clube do livro da Reese Witherspoon, mas ainda não veio aqui pro Brasil, nenhuma editora trouxe ainda. A Verus está trazendo pela primeira vez o primeiro livro da autora, e a sinopse é a seguinte, ó. Aos 40 anos, Diana Jones, uma glamurosa ex-editora de moda, está falida e desesperada por uma segunda chance. Ela terminou seu noivado de longa data, foi demitida do emprego dos sonhos e sumiu de Nova York. De volta à cidade, Diana implora sua arqui-inimiga Darcy Vale por um trabalho. A megera Darcy, dona de um império midiático, concorda em contratar a rival, apenas porque seu site de moda precisa de uma boa dose da credibilidade de Diana. Rodeada de jovens especialistas em redes sociais com metade de sua idade, Diana logo percebe que não nasceu para a era digital. E, para piorar, seu ex tem uma nova namorada. As coisas ficam ainda mais confusas e muito mais interessantes quando Diana conhece Eric Combs, o cinegrafista de 22 anos, que recebe a tarefa de gravar a nova websérie dela. Lindo e completamente proibido, Diana sabe que deve se conter, mas há algo em Eric que o torna impossível de resistir. E pelo que mais vale a pena arriscar tudo se não pelo amor. Então aqui a gente tem mais um livro com diferença de idade, né? Eu acho que esse é um plot que tem saído bastante ultimamente, principalmente com a diferença de idade onde a mulher é mais velha que o homem. Uns anos atrás, assim, eu via muito esse plot, né? Essa ideia de diferença de idade acontecendo mais com os homens sendo mais velhos. Só que recentemente eu tenho visto serem publicadas mais histórias em que a mulher é mais velha do que o homem. E eu sempre fico muito interessada pra saber como as autoras vão trabalhar, né, esse plot, como que eles vão desenvolver essa situação, porque geralmente são histórias que têm esse teor de romance proibido, sabe? E, enfim, quando a gente tem histórias em que o homem é mais velho, geralmente não é tão, assim, a coisa não fica tão problemática, sabe? Não é tão problematizada do que quando a mulher é mais velha. Quando a mulher é mais velha do que o cara, tem todo um estigma por cima, e eu percebo isso, né, já nesse livro que eu tô lendo, e me parece que nos demais livros que têm saído com essa mesma proposta, tem sido trazido, né, essa ideia desse estigma que aos poucos as pessoas querem debater através dos livros, né, e trazer uma reflexão de uma nova perspectiva, talvez. Então, eu fiquei bem interessada pelo livro também, espero fazer a leitura e comentar com vocês o que foi que eu achei. Da Paralela chegou um lançamento que se chama Um Ex-Amigo, da Mayra Cota, acho que é Mayra que fala, ou Maíra Cota. E assim, gente, esse livro eu não tava dando muita bola pra ele, até que eu vi no Instagram algumas pessoas falando sobre, né, e eu passei a olhar com
outros olhos. Eu fiquei muito intrigada, porque esse livro é um livro que vai falar sobre amizades conturbadas, sabe? Vai falar muito sobre girar em torno do tema, né? Amizade, inclusive o título diz muito sobre isso. Mas a sinopse é essa, olha. A vida de Alma parece estar fluindo perfeitamente. Ela é bem sucedida, tem grandes amigas, um lar bem cuidado, está feliz vivendo no exterior e seu relacionamento de anos com um homem casado a satisfaz. Até aqui, ao receber uma ligação inesperada em que um amigo do passado pede abrigo temporário em sua casa, tudo parece sair dos eixos. Alma fica dividida entre o senso de obrigação com alguém que já foi muito próximo, mas com quem não tem contato há anos, e o desconforto em reabrir uma porta do passado. O contexto desse pedido deixa tudo mais complicado. O ex-amigo está sendo investigado por uma acusação de estupro. Com os princípios confrontados na prática do dia a dia, Alma encontrará um breve respiro através da amizade de mulheres que prometem nunca abandoná-la. Então, assim, eu fiquei muito intrigada com essa ideia, né, desse ex-amigo que alguma coisa aconteceu que fez com que eles não sejam mais tão próximos, e também fiquei intrigada para saber mais sobre essa questão dessa acusação e como que ela vai lidar, né, com esse pedido desse amigo, e enfim, né, o que você faria? Eu sempre me pergunto muito, sabe, o que eu faria se acontecesse algo assim comigo, se eu tivesse esse pedido, enfim. Eu fiquei muito intrigada pela história e eu tô muito empolgada pela leitura. É um livro de 300 e poucas páginas, então acho que vai ser bem curtinho e bem rapidinho de se ler também. Chegou da Intrínseca um pedido que eu fiz de um livro que não é lançamento, mas que eu fiquei com muito mais vontade de ler depois que saiu o trailer da série, que vai ser adaptado sim pela Netflix, vai sair no final do ano, o Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. Eu já fiz uma leitura de um livro do autor, que inclusive tem resenha aqui no canal, que é o 4 Estações em Roma. 4 Estações em Roma é um livro de não ficção em que o autor vai falar sobre o período de um ano que ele ficou vivendo na Itália com a sua família, né, e os seus 2 filhos gêmeos bebês, enquanto ele trabalhava na produção deste livro aqui. Então, lá no 4 Estações em Roma, ele não fala muito, não desenvolve muito sobre, né, o Toda a Luz que Não Podemos Ver, mas a gente sabe, né, pelo que ele menciona, assim, do que tá sendo o trabalho que ele tá fazendo ali com aquele livro, a gente sabe que é esse aqui. Então, quando eu li o 4 Estações em Roma, eu fiquei muito interessada em ler aqui o Toda a Luz que Não Podemos Ver, saber qual foi o resultado do livro que ele estava escrevendo quando, né, ele estava vivendo lá em Roma e quando ele escreveu aquela não é bem a biografia, mas é um livro de memórias. E agora o livro está sendo adaptado para Netflix, então eu fiquei muito curiosa, né, ainda mais curiosa pela leitura. E aí eu fiz a solicitação para Intrínseca e eles me enviaram. É um livro grande, gente, tem 526 páginas e é um livro que vai se passar no período da Segunda Guerra Mundial. É um livro que, né, como eu falei, ele não é lançamento, já tem alguns anos que ele foi publicado e bastante gente já leu, e eu ainda não conheço a história, então eu vou conhecê-la antes de assistir a série, e daí eu comento com vocês também quando eu ler o que foi que eu achei. Do selo Essência, da editora Planeta, chegou esse livro que se chama Tudo Que Nunca Fomos, da Alice Keller. Tem essa capa super fofinha, me parece um romance jovem. A sinopse é a seguinte: Lia está destruída desde o acidente que levou seus pais. Ela era uma jovem de riso solto que se divertia e pintava lindos quadros, mas depois da tragédia algo mudou e ela não vê motivos para continuar. Quando seu irmão mais velho recebe uma proposta de emprego em outra cidade, ele pede para Axel, seu melhor amigo, acolher a irmã. O que nenhum dos dois sabe é que Lia sempre foi apaixonada por Axel. Enquanto Axel tenta fazer com que Lia volte a ser a menina vibrante que costumava ser, um sentimento inegável começa a surgir entre os dois. Apesar de fazer sua pele incendiar, Lia é o fruto proibido. Ela é o mar, as noites estreladas e discos de vinil dos Beatles. E às vezes basta um deixe acontecer para que se tenha tudo o que deseja. Apaixone-se por essa história arrebatadora sobre beleza e as dores do amor. A classificação indicativa aqui atrás é para maiores de 16 anos. E é um livro que parece ser bem fofinho, assim, pra você ler em momentos que você estiver precisando, sabe, esfriar a cabeça. Mas, gente, esse é um livro que vai aumentar ainda mais a minha miopia. Eu achei muito pequena. A fonte eu achei muito pequena, e eu acabei de sair recentemente, né, fiz uma consulta com o oftalmologista, meu grau já aumentou pra mais 1 grau de miopia, e isso aqui vai aumentar mais ainda, porque é uma fonte muito pequenininha. Enfim, continuando aqui, chegou da Intrínseca, 4 Titias e um Casamento, da Jessie Kilsultanto. Esse livro aqui é a continuação de Disquetê para Titias, pelo que eu entendi, e é o casamento da Maddie, que é a protagonista lá do Disquetê para Titias. Se seguir com a mesma escrita, o mesmo tom de Disquetê, esse livro aqui eu vou amar também, porque eu adorei Disquetê para Titias, eu amei o humor, eu amei tudo, foi um livro que eu devorei, então acho que esse aqui não vai ser muito diferente. Ele tem 300 páginas só, acho que vai ser um livro bem curtinho, bem rapidinho de se ler, porque o outro eu li em um dia, de tão presa que eu fiquei na história. E aqui é o casamento da Maddie, e ela vai ter que lidar com a máfia durante a cerimônia do casamento dela. É só isso que eu vou falar, e é só o que eu quero saber mesmo, porque eu vou pros livros
sabendo o mínimo possível, então esse aqui já que eu já tenho certeza que eu vou ler, eu quero saber o mínimo possível real. Chegou da Out, né, que é um selo da editora Globo, esse livro aqui, que é os Davenport, que vem inclusive com um marcador de tacel super lindinho. Inspirado na vida de C.R. Patterson e sua família, os Davenport acompanham a história de 4 jovens mulheres negras determinadas e apaixonadas, descobrindo a coragem necessária para traçar o próprio caminho na vida e no amor. Gente, isso aqui pareceu uma grande salada. O que vocês acharam? Recentemente chegou pela Planeta O Carniceiro, da Alaina Urquhart. Eu não sei falar o nome dessa mulher, dessa autora. É um nome muito difícil. Essa autora aqui, gente, ela é co-apresentadora do Morbid, o podcast de true crime de maior sucesso do mundo. E agora ela veio aí com seu primeiro lançamento literário, que é O Carniceiro, que é um livro, gente, bem curtinho e parece que é daquele tipo de livro que você senta e lê de uma vez só, sabe? Aqui a gente tem a história de um serial killer que tá solta e a história de uma médica legista forense, patologista forense, que é experiente, habilidosa e que tá tentando descobrir quem é a pessoa por trás dos corpos que estão parando ali, né, na mesa de autópsia dela. Então, parece ser um livro bem intrigante e uma ótima pedida também pra ler agora no inverno, então lerei e comentarei com vocês sobre o que eu achei. Agora, pela Roku chegou A Volta da Chave, da Ruth Ware, que é a mesma autora de A Mulher na Cabine 10 e vários outros livros de suspense. E aqui é um suspense que vai passar, se eu não me engano, na Escócia. Ó, Rowan Kane está procurando por algo completamente diferente quando se depara com um anúncio, mas parece uma oportunidade boa demais para deixar passar. Um posto de babá residente com salário extraordinariamente generoso. Quando ela chega à residência Heather Bray, acho que é assim, fica encantada. A luxuosa casa inteligente é equipada com todas as conveniências modernas, as Highlands escocesas são belíssimas e a família parece perfeita. O que ela não sabe é que está entrando em um pesadelo, um que terminará com uma criança morta e ela mesma na prisão, aguardando julgamento por assassinato. Essa sinopse de uma babá se tornando suspeita pela morte das crianças e tal me lembrou muito a sinopse de Canção de Ninar, que também é um livro de suspense bem curtinho, bem rapidinho de se ler, que tem a mesma estrutura, assim, né? É uma babá tentando explicar o que foi que aconteceu. Eu acho que vai ser mais ou menos assim por aqui também. E esse livro aqui, inclusive, eu lembro que ele foi um dos livros mais votados lá na categoria do Goodreads, né? De livros de suspense, acho que em 2019. Mas só agora a Roku trouxe aqui pro Brasil e eu tô bem curiosa pra fazer a leitura. Quando eu ler, eu comento com vocês o que foi que eu achei. Aí da HarperCollins também chegou Noites Azuis, da Joan Didion. Esse é o segundo livro da autora que eu recebo, mas eu nunca li nada dela. Eu achei muito bonita a capa, é um livro que parece ser bem curtinho. As Noites Azuis de Joan Didion começaram em junho de 2010, 5 anos após a morte de Quintana Rose, sua filha. A data, que marcava o que seria o aniversário de 7 anos de casamento de Quintana, despertou as vívidas memórias da infância da filha e da maternidade de Joan, e deram origem a um relato nostálgico, melancólico e fascinante. Enquanto reflete sobre a vida de Quintana e sobre o seu papel como mãe, Didion se vê diante de questões que todos os pais já enfrentaram, ao passo que também contempla a própria idade. Algo que achava difícil de reconhecer e muito menos de aceitar. E a partir da dor latente do luto pela filha e por si mesma, a pessoalidade intensa e comovente da escrita de Joan Didion expõe seus pensamentos, medos e dúvidas sobre o passado, presente e futuro. Uma das vozes mais poderosas da literatura contemporânea, Noites Azuis é uma sensível, honesta e incisiva narrativa que reforça o brilhantismo da prosa de Didion e traz reflexões não apenas sobre o luto, amor e vida, mas também sobre a própria condição de Joan como escritora, mulher e pessoa. Bom, então é isso. Temos aqui mais um não ficção que parece que vai tratar de temas muito sensíveis e eu não sei exatamente se eu tô com vontade de ler esse livro por enquanto. O outro da autora também que eu recebi eu não fiquei com muita vontade no momento, mas quem sabe, né, em um futuro não muito distante, eu não pego aí pra ler e compartilho com vocês o que foi que eu achei. Ó, do selo Out também chegou o Dessa Vez é Real, da Anne Lian. Esse aqui é um young adult, pelo que eu entendi, e a sinopse é essa, ó. Elisa Lin, de 17 anos, acabou de chegar em Pequim e sente falta de sua melhor amiga e da vida nos Estados Unidos. Mas tudo muda do dia pra noite quando ela se torna uma das garotas mais populares da escola depois que a sua redação sobre ter conhecido o garoto perfeito viraliza. Todos querem saber quem é ele, como vai o relacionamento e os desafios, como é viver o romance ideal. O engajamento chama a atenção de uma das revistas preferidas de Elisa, que a convida para um estágio, o pontapé inicial para sua tão sonhada carreira como jornalista. O problema é que o garoto não existe, nem relacionamento, nem nada. Desesperada para esconder o seu segredo, Elisa apela para o lindo e implicante Kaz, um ator famoso que é também seu colega de turma, um namorado em troca de redações perfeitas para as inscrições nas universidades. A questão é que Kaz é um namorado falso dos sonhos e quando sentimentos verdadeiros começam a interferir no acordo,
acordo, a reputação e o sonho profissional de Elisa podem ir por água abaixo. Ou seja, mais um relacionamento por conveniência, né, por acordo, que muito provavelmente não vai ficar só no acordo, né. Pela sinopse, a história parece ser bem fofinha, mas também não sei se eu vou dar prioridade pra essa leitura no momento. Talvez, quem sabe, em uma outra ocasião, quando eu estiver precisando de algo mais leve, aí eu não aposte nessa leitura. E por fim, agora eu vou falar de dois livros de autorias nacionais que chegaram por aqui. O primeiro é o Solário, do Nicolas Nogueira. Eu achei a capa desse livro muito bonita, né, esse fundo aqui do Rio de Janeiro e tal, achei bem bonita. E a sinopse é a seguinte: com apenas 20 anos, Sueli, moradora da Maré e cursando Ciências Econômicas com bolsa integral na PUC-Rio, precisará enfrentar a inescapável realidade de sua condição social quando sua avó morre e deixa como legado uns trocados na poupança, uma neta mais nova e 2 bisnetos, com um terceiro a caminho. Em um romance intenso e cheio de reviravoltas, Sueli irá se submeter a trabalhos que considera degradantes a fim de poder se manter na faculdade enquanto sustenta uma família que não escolheu para si. Quando esses trabalhos degradantes a levarem a uma cobertura magnífica de uma das famílias mais ricas do Brasil, ela descobrirá o emprego dos seus sonhos, governanta de uma poderosíssima família com um salário de encher os olhos que, em recompensa pelo trabalho pesado, costuma viajar com os patrões para os destinos mais exuberantes do mundo. Planejando ter um emprego para si, Sueli não medirá esforços em impressionar os futuros patrões, mesmo sabendo que isso custará o emprego da atual governanta em uma cidade assolada com mais de 1 milhão de desempregados. Além disso, ainda que não venha a saber até que os seus planos deem certo, o emprego carregará uma maldição, e ela será muito mais assustadora do que os meros fantasmas dos que se suicidaram no 3º andar. Solário não é uma história de terror, embora se passe em uma cidade aterradora em uma época de constantes assombros. Solário é apenas uma consequência espantosamente escandalosa da crise econômica que nos assola. Essa aqui parece ser uma história que vai ter muitas camadas, né, sociais, toda a questão da personagem ir atrás do que ela quer. Parece ser um livro bem complexo, fiquei curiosa pela leitura, e quando eu ler eu comento também com vocês sobre a minha experiência, e me parece que ele está disponível já no Kindle Unlimited, então se alguém ficou interessado, fica aí a dica. E por fim chegou o lançamento da editora Rua do Sabão, que é o Baleias no Deserto, do Thiago Novaes. Eu achei essa capa bem bonita, e aqui a gente tem o subtítulo, né, Corpo, o Clima, a Cura pela Terra. Pelo que eu entendi aqui, a gente vai ter algumas histórias, né, contos assim, em que em cada uma dessas histórias a gente vai ter uma reflexão diferente sobre a situação no século atual com relação às mudanças climáticas e ao que tem acontecido com o planeta. Então eu fiquei bem curiosa também pelo livro, já que esse tema é um tema que me chama a atenção, embora me deixe muito ansiosa. Foi um dos temas que eu usei no meu TCC em Arquitetura e Urbanismo, então eu fiquei curiosa também pela história, e caso eu leia, né, em algum momento eu comento com vocês o que foi que eu achei também. E finalmente, gente, chegamos ao fim de mais esse vídeo de lançamentos, de novidades literárias. Já tô ficando com a minha voz aqui já sumindo, mas eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esses lançamentos. Comenta aqui embaixo se algum desses livros você for com mais vontade de ler, qual você quer que eu leia, comente aqui no canal que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau!